Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos. Estamos de volta em mais um estudo do livro Entre a Terra e o Céu, obra que é uma psicografia do espírito André Luiz, em parceria com o médium Chico Xavier. No dia de hoje, examinaremos o capítulo 7, capítulo dessa obra Entre a Terra e o Céu, que é intitulado, esse capítulo, Consciência em Desequilíbrio. O livro Entre a Terra e o Céu está sendo examinado, está sendo estudado. A cada capítulo a gente lança um vídeo. Cada capítulo, portanto, recebe uma abordagem específica daquele capítulo. Estamos, portanto, estudando de maneira esmiuçada. E aqueles que já acompanham o estudo das obras de André Luiz, que se encontram, inclusive, presentes nesse canal, pode aí interagir, pode aí participar, pode aí, inclusive, formular perguntas e assim por diante. Em alguns momentos, a gente tem também um encontro com outras pessoas que participam do grupo e que interage e que a gente também lança aí para o YouTube, a fim de que aqueles que não possam participar mais diretamente do grupo possam acompanhá-lo pelo YouTube, pela internet e possam aí ter acesso a esse conteúdo que são considerações, reflexões em cima do texto de André Luiz. Portanto, que é, aliás, o objetivo básico de qualquer grupo de estudo, fazer reflexões, fazer aprofundamento sobre o texto, sobre a literatura. No dia de hoje, portanto, como nós falamos, Consciência em Desequilíbrio. Capítulo, inclusive, que tem um caso emblemático, com uma riqueza doutrinária, com uma série de elementos importantes para a compreensão do plano espiritual e para a compreensão dos sofrimentos no mundo espiritual, dos desafios que a alma pode vivenciar além da morte, na experiência post-mortem. Portanto, vamos examinar isso daqui de maneira bastante esmiuçada, de maneira bastante detalhada, para termos uma ideia da riqueza da obra de André Luiz e, sobretudo, dos elementos importantes que ele traz a cada nova obra, a cada novo capítulo, sempre elementos que têm riqueza doutrinária, riqueza comportamental, riqueza filosófica e também ensinos morais. Logo de início, nós vemos o contexto em que a gente parou no capítulo anterior, capítulo 6, né? Hoje estamos aí parados nesse contexto. Só para recordar, houve um evangelho na casa da personagem Antonina. Antonina é uma mãe cujos filhos são educados e criados por ela, uma vez que o seu marido abandonou o lar para experiências de outra natureza, né? E que ela permaneceu, portanto, uma mãe solteira, uma mãe sozinha, dando conta daqueles filhos, e que um dos filhos dela desencarnou e que se encontra no plano espiritual, na mesma região que Júlio, o nosso personagem, que desencarnou também, que faz parte da família de Evelina, e que é filho de Amaro, e que desencarnou de maneira trágica, ensejando o processo obsessivo de Odila em relação a Zumira, como nós pudemos aí observar. E como nós vimos nos capítulos anteriores, Clarencio, que lidera a equipe de André Luiz e Hilário, estão aí voltados para visitar Júlio no plano espiritual onde ele se encontra, para poder, de alguma forma, ajudar o caso em pauta, e por isso visitou a casa de Antonina, porque Antonina é uma dessas mães cujo filho está na mesma região que Júlio está. Eles, então, estão comprometidos a levar Antonina, porque era uma missão do próprio plano espiritual, aproveitando o ensejo para também travar contato com Júlio nessa região. Antonina e outra pessoa, outra mãe cujo filho também desencarnou muito cedo, muito pequeno, e que se encontra também na mesma região. Então eles se organizam para fazer esse tipo de périplo, essa viagem, e no capítulo anterior, no capítulo 6, a gente examinou o contexto familiar, a dinâmica familiar de Antonina com seus filhos, um evangelho no lar, onde André Luiz e Hilário observam o evangelho no lar sendo feito, acompanha aquele evangelho no lar, as reflexões, as discussões e, de alguma forma, traz também os bastidores do mundo espiritual enquanto uma família faz o evangelho no lar. E
No final do Evangelho no Lar, a gente vê a mãe conduzindo os filhos pequenos para a cama, cada um para a cama, indo também se repousar, indo também se recolher ao seu quarto e repousar e dormir, e a gente parou aí. Nesse momento a gente parou aí no capítulo anterior. Então, a gente sabe que Clarencio foi para outra residência para, de alguma forma, recolher aquela outra mãe que iria durante o sono em emancipação seria levada para encontrar o seu filhinho, à semelhança de Antonina, que também seria conduzida pelo mesmo processo para ir na direção do filhinho e, por extensão, como nós já o dissemos, encontrar Júlio, que é o personagem em foco dessa obra, né? O personagem aí que está em plano primário e que faz parte do enredo original, do enredo inicial dessa obra. Bem, no capítulo 7, Consciência em Desequilíbrio, André Luiz chama atenção para um ponto importante da casa de Antonina, que é o quê? A presença de uma entidade espiritual específica, um ancião, um idoso, que observava à espreita o evangelho sendo feito na casa de Antonina. Ele ficava meio que num canto da casa, ali, observando, acompanhando o evangelho sendo feito e não dizendo nada. Aquilo intrigou André Luiz e Hilário, e depois que Antonina foi dormir, eles se aproximaram daquele idoso que não registrava a princípio a presença de André Luiz e de ninguém ali, tal a densidade espiritual em que ele se encontrava, e que André Luiz decide, com Hilário, abordar o sujeito e entender o motivo pelo qual aquele sujeito estava ali. Parecia um espírito em desequilíbrio, a princípio a sua aparência parecia alguém que estava meio perdido, meio desorganizado, mas qual era a dele? André Luiz e Hilário queriam saber do que se tratava, o que estava acontecendo com aquele idoso, qual era o motivo de ele ficar ali, fixo naquela residência, observando. Ele nem se manifestava de uma maneira favorável, nem tampouco parecia adotar uma postura obsessora em relação aos residentes encarnados da casa, né? aos moradores da casa. Né? Nem uma coisa nem outra, mas denotava certo desequilíbrio já na aparência. Por que na aparência? Na aparência perispiritual. O corpo espiritual reflete muito da realidade do espírito. O corpo físico já reflete um pouco, né? O nosso corpo, daí a psicossomática e assim por diante, né? Reflete a nossa linguagem não verbal, a nossa linguagem comportamental, né? A nossa linguagem sutil e também as realidades somáticas, que às vezes são de fundo psicossomáticos, refletem de alguma forma realidades íntimas nossas, mas ainda assim o corpo físico, o corpo de carne, não é um termômetro seguro. Não é um termômetro seguro. Eu posso ter uma gastrite porque eu tenho uma vida estressante, eu sou uma pessoa muito estressante, ou então sou uma pessoa muito irritada, vivo explodindo com as pessoas, vivo gritando com as pessoas, vivo batendo boca com as pessoas e posso ter uma gastrite. Mas eu posso ter uma gastrite por outro fenômeno. Eu sou uma pessoa calma, tranquila e tenho uma gastrite por uma outra causa, por um outro fator, inclusive um fator que eu trago de outra vida. Então, nem sempre o corpo físico necessariamente reflete de maneira tão idêntica assim a realidade espiritual. Porque a gente vê, por exemplo, pessoas muito saudáveis fisicamente são espíritos muito doentes. E Chico Xavier, por exemplo, era muito enfermo, desde cedo, com muitos problemas de saúde, mas era um espírito bastante transcendente ali. Então cada caso é um caso, mas de alguma forma o corpo também revela. Em parte, a gente precisa fazer essa ressalva, mas o corpo revela um pouco de nós, seja no âmbito psicológico comportamental, seja no âmbito aí da saúde, do binômio saúde e doença. Mas se o corpo revela de uma maneira imprecisa e de uma maneira que a gente tem que ter cuidado para não pegar o pé da letra tudo e achar que tudo está refletindo alguma coisa específica, alguma coisa linear de causa e efeito, no caso do corpo espiritual, isso é muito mais claro e muito mais preciso. O corpo espiritual reflete realmente de maneira assim cristalina, de uma maneira assim como se estivesse no espelho a realidade do espírito. Porque o corpo físico de alguma forma nos esconde. A matéria orgânica, biológica, da qual o espírito se veste, de alguma forma é uma espécie de escafandro, né?
Joana de Ângeles utiliza esse termo, outros espíritos, né? Escafandro tem a ver com aquela roupa do mergulhador, né? Ou seja, o corpo físico nos esconde a quantidade de luz e sombra que eu carrego dentro de mim mesmo, né? O corpo espiritual reflete de uma maneira clara, de uma maneira que não dá para esconder. E é isso que o André Luiz e Hilário viram na realidade perispiritual daquele idoso. Então essa é a primeira observação que a gente faz em torno desse idoso, que já foi visto no capítulo passado, com essa aparência, com essa realidade que apresentava, que André Luiz percebeu Hilário de pronto. Nesse capítulo 7º, Consciência em Desequilíbrio, André Luiz e Hilário se aproximam dele e começam a abordá-lo e começam a entendê-lo de uma maneira mais esmiuçada, tentam interagir com ele, começam a explorar o caso dele. Todo esse capítulo é em cima do caso desse senhor. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de destacar é uma frase do próprio André Luiz, quando ele diz assim: agora conseguíamos reparar o ancião desencarnado com mais atenção, conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto e dementado. Integrais remanescentes da vida física na sua aparência. Olha o que eu estava falando sobre o perispírito. O perispírito é uma realidade muito sofisticada, muito complexo. É um corpo muito mais complexo do que o corpo biológico. E olha que o nosso corpo biológico, o nosso corpo físico, é muito complexo. É um sistema bastante sofisticado, bastante complexo. Do cérebro à circulação sanguínea, do aparelho digestório ao sistema cardíaco, das realidades ósseas e estruturais até a sensibilidade tátil. O corpo físico é um aparelho bastante complexo. O corpo perispiritual, o corpo espiritual é muito mais complexo, é claro, porque é muito mais sutil. E olha só que coisa, né? Ele conservava na aparência remanescente da vida física. O que é que André Luiz quer dizer com isso? Interessante que Allan Kardec abordou isso quando ele fala que o espírito, muitas vezes apegado à matéria, o sujeito apegado à matéria, ao desencarnar, leva consigo as reminiscências, né? André Luiz usa remanescentes da vida física, né? Reminiscências, Kardec usa a expressão também repercussão. O espírito fica com essa repercussão e com os condicionamentos, né? E Kardec, inclusive, utiliza também a expressão fluidos, né? Que fica com os fluidos da matéria, os liames, os vínculos com o corpo. Ele fala isso e fica, de alguma forma, no mundo espiritual, às vezes com fluido vital, com as sensações orgânicas, com a sensação de que se encontra ainda encarnado sem estar encarnado. Esse é o cenário que Allan Kardec aborda utilizando a expressão fluidos, fluido animal, fluido vital, fluido da matéria, ainda vinculado a ligações com o corpo, os vínculos com o corpo, né? A ligação com a matéria, né? O espírito desencarna, mas fica ligado, por exemplo, aos despojos. Kardec usa isso em O Céu e o Inferno, né? Quando fala daqueles espíritos apegados ao corpo, o corpo apodrecendo e o espírito sentindo como se estivesse apodrecendo, como se ele estivesse apodrecendo. É o corpo, mas aquela repercussão, aquela reminiscência, os condicionamentos, né? Allan Kardec utilizou essas expressões, que é o quê? O espírito vai para o mundo espiritual e fica encharcado dos fluidos do corpo, encharcado desses fluidos por causa da sua vida moral. A vida moral dele não permitiu que ele se liberasse desses fluidos em função da vida psíquica, da vida moral dele ser muito egóica, ser muito física, ser muito apenas a base da sensualidade aqui no sentido mais genérico, né? Voltado para o gozo, para as sensações físicas, para a vida apenas sensorial. Esse indivíduo muitas vezes fica encharcado desses fluidos dos quais ele não se liberou, e os vínculos do perispírito com a matéria, que Allan Kardec fala, essas manifestações e essas impregnações que ficam aonde? No perispírito. Então é como se o perispírito levasse densificado as impregnações associadas aí ao corpo material, o corpo físico, porque não conseguiu se moralizar, se espiritualizar o suficiente para se libertar da matéria. Ficou tão apegado da matéria que agora sente dificuldade da matéria se libertar. É essa mais ou menos a ideia presente nesse fenômeno, nessa dinâmica aqui. Então ele fala, conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto e dementado.
Então, olha só. E aqui a coisa curiosa que André Luiz traz pra gente é como é que o espírito pode olhar para o outro e ver esses remanescentes da vida física. André Luiz não esmiuça, talvez, porque a gente não teria condição de entender, talvez falta pra gente algum repertório, algum recurso, mas a verdade é que André Luiz olha e vê isso. Como é que vê isso? É o quê? É a quantidade de fluidos que ele vê encharcado no sujeito? A aparência perispiritual mesmo, que é mais densa, portanto mais próxima do corpo físico, há espíritos que estão mais próximos do corpo físico do que do mundo espiritual, embora não tenham um corpo físico. Embora estejam desencarnados, estão mais densos, próximos do corpo físico do que do corpo espiritual de alguém despojado e desencarnado. Olha só. Então, nós temos, portanto, essa dinâmica, essa realidade. Ele refletia esse estado, ele deixava marcas no perispírito que denunciavam a sua condição de muito vinculada à matéria. Aliás, não é por outra razão que ele estava ali no ambiente doméstico, vivendo a vida doméstica, convivendo ali, fixado ali naquela atmosfera doméstica, quase como se estivesse encarnado. Embora, a gente vai ver aqui durante o estudo desse capítulo, ele já sabia que estava desencarnado. Não era o espírito que não sabia que se encontrava desencarnado, tá? Ele já sabia que havia viajado para o plano espiritual. E aí André Luiz, quando entra em contato com ele, com Hilário, comenta o seguinte: lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade e apressamo-nos na providência. Então, André Luiz lembra a Hilário que ele poderia densificar o perispírito, tornar o perispírito mais denso e descer a faixa vibratória daquele idoso para se fazer visível. Olha que coisa interessante. Então, o espírito em desequilíbrio não pode necessariamente subir, não podia subir. Quando eu falo não podia subir, não pode subir imediatamente. É claro que com a sua evolução, com o seu crescimento, com o seu progresso, ele vai também subir as faixas. Mas na condição que ele está, ele não consegue subir aonde André Luiz está, mas André Luiz consegue descer aonde ele se encontra. Por isso, os espíritos superiores têm um poder maior do que os espíritos maus, em que pese a violência, a agressividade, as acusações, as ameaças que os maus espíritos fazem, e o respeito ao livre-arbítrio que os espíritos bons concedem aos maus. Não quer dizer que os maus dominam. É apenas sabedoria e apenas respeito ao livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, a providência divina, porque permite que os espíritos maus também cresçam, aprendendo com os erros, com a experiência. Mas quando se faz necessário, os espíritos bons descem aos maus. Então veja que os bons espíritos têm uma autonomia maior, têm uma liberdade maior e têm um poder de penetração maior do que os maus espíritos, né? Por isso que quando Allan Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos bons sobre os maus, os espíritos dizem irresistível. Se um bom espírito quer induzir ou até constranger um espírito perturbador, é irresistível. Normalmente o espírito bom não constrange, não violenta, porque é bom. É justamente porque o espírito bom ele não violenta, mesmo sendo o espírito mau, mesmo que seja a pretexto do bem. Com algumas situações específicas que eles às vezes acabam limitando por uma questão ou outra, por uma necessidade ou outra, aí de alguma forma tem a ver com casos particulares, né? A verdade é que nós temos, portanto, essa situação, esse contexto, e aí, quando André Luiz e Hilário se fazem visíveis, o idoso começa a discursar, a interagir, começa a perguntar quem eram eles, o que é que estavam fazendo ali, estava contra ele ou estava a favor? Estava a favor ou contra? Eram oficiais ou praça? E começa a utilizar um linguajar inicialmente estranho, um linguajar de alguém que como se estivesse no serviço militar, como se estivesse em alguma força armada, exercendo algum cargo, alguma função de funcionário das Forças Armadas. O discurso é desconexo, é confuso, é exaltado, é temperamental, e ele discursa, daqui a pouco ele chora, daqui a pouco ele lembra de alguma coisa, ele conta uma história que é a história dele pessoal, mas conta de maneira assim desconexa, de maneira confusa, dando a entender que era um quadro ali psiquicamente alterado, né? Havia uma alteração psíquica importante, né? Uma alteração psíquica
de grande vulto, né? Que ali aparentava ser a semelhança do que acontece aqui na Terra, um sujeito portador de algum transtorno mental, de algum sofrimento psíquico, em que o senso de organização, de orientação, de confusão mental estão bastante comprometidos, né? Ali ele, portanto, revela esse estado, ele denuncia esse estado no seu discurso, contando uma história desconexa. Ele fala de uma guerra, ele fala de um exército, ele fala de serviço militar, ele fala que era funcionário, comenta de um marechal, comenta de um generalíssimo que era o comandante em chefe das Forças Armadas, menciona a Guerra do Paraguai, cita algumas datas, né? Menciona algumas datas, algumas ocorrências, né? A Guerra do Paraguai ocorreu aí. E é um fato histórico bastante estudado. Em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos Espírito descreve a Guerra do Paraguai, inclusive comentando que esse foi um dos 2 karmas coletivos que o Brasil adquiriu. Entrar nessa Guerra do Paraguai gerou uma espécie de karma coletivo, espiritualmente falando, para a nacionalidade brasileira, que não é portadora de grandes karmas coletivos assim. Claro que o Brasil sempre teve histórias violentas, sempre teve revoluções, sempre teve lutas armadas, porque faz parte do processo evolutivo de qualquer nação. Mas em termos de comprometer com uma injustiça, com uma chacina, com um genocídio, por exemplo, o karma coletivo que envolve, por exemplo, a Alemanha nazista de Hitler, que se envolveu aí no genocídio do Terceiro Reich, ou então a Itália fascista de Mussolini, ou então a União Soviética de Stalin, e assim por diante. A gente pode citar outros países, né? Quantos débitos coletivos, por exemplo, a nacionalidade norte-americana adquiriu com guerras, algumas bastante injustas, né? A Guerra do Vietnã, a Guerra do Golfo, a guerra às vezes por ambição de petróleo no Oriente Médio, né? Os bombardeios que às vezes, segundo alguns autores, foi desnecessário ao longo da história, pela política e pela mentalidade cultural imperialista norte-americana do passado, e do passado até relativamente recente, né? Que contraiu débitos, né? Do ponto de vista de Humberto de Campos Espírito, ele vai dizer que a Guerra do Paraguai foi um karma coletivo adquirido pela nacionalidade brasileira, portanto pela tradição espiritual do Brasil, ao lado da escravidão, que também é outro karma coletivo que o Brasil adquiriu. É só uma nota aqui de curiosidade, é só uma reflexão, embora não seja o nosso tema aqui. E o sujeito relatava essa história confusa, André Luiz pegava uma coisa ou outra. A gente, quando lê o relato, percebe que tem alguma coisa ali. Aí ele fala de uma mulher, uma tal de Lola, que porque ele tinha uma paixão avassaladora, que encantou-se pela postura dela e pela pessoa dela, que era sedutora, e ele fala sobre essa paixão e comenta sobre um tal de um rival seu, chamado Esteves, e com quem ele estabelece uma espécie de rixa, e que mais tarde ele diz que foi enganado por Esteves, afinal ele conseguiu uma chácara, estava realmente organizando recursos financeiros para mais tarde desposar essa Lola, e esse amigo seu, ou suposto amigo, o traiu, e ele o encontrou Lola nos braços dele, e aquilo deixou ele desorganizado, ele destruiu ele por dentro, e ele não tinha outro caminho, segundo o relato dele, ele não tinha outro caminho senão se vingar. E cultivou, alimentou psiquicamente o desejo de vingança durante muitos anos, viajou, inclusive tentou, no momento que ele pegou, que ele viu e que eles não viram, possivelmente não viu, pelo menos pela descrição, não viu, que ele viu os dois em um momento amoroso. A Lola mais tarde quis explicar para ele, mas ele pensou até em matá-los, e especialmente matar aquele que era aparentemente um amigo seu, e que, na verdade, era, na sua concepção, um inimigo. Mas, como ele tinha a Guerra do Paraguai, ele tinha que ir para a guerra, o contexto não estava propício, ele foi, e depois ele resolveu se vingar. E, em um momento, ele consegue se vingar, e ele relata que envenenou o sujeito, e que o sujeito morreu na sua vista. Nesse momento, quando ele vai falando, o seu perispírito vai se modificando. Enquanto ele vai falando, o seu perispírito vai se modificando, vai denunciando ali as alterações que ele vive, né? Que impregna, né? Da mesma forma, quando a gente fala algumas coisas
que quando a gente fala algumas coisas a depender do contexto, né, e do conteúdo do que a gente está falando, às vezes o nosso semblante muda. Quando é uma coisa engraçada, o nosso semblante muda, né, as expressões, as microexpressões faciais denotam alegria, ou então a gente denota também tristeza, dependendo do conteúdo que a gente está compartilhando, verbalizando, mas no perispírito isso é muito mais acentuado. Então, à medida que ele ia falando, o seu perispírito ia se modificando também, né, ia ficando de alguma forma associado àquela ocorrência, ia entrando, ele próprio ia entrando no desequilíbrio e chorava, etc. Mas é interessante aqui que toda essa história pessoal que ele relata, né, de maneira confusa, ele fala, o André Luiz dá para entender alguma coisa, né? Ele fala que depois, e à medida que ele fala e fala desse Esteves e da morte de Esteves, ele também entra em surto, começa a gritar, começa a dizer, olha ele aí chegando, olha ele aí chegando, ele não me deixa quieto, ele não me deixa em paz, eu sou perseguido há anos, tem tanto tempo, e tem tanto tempo que eu sou perseguido por ele, vim para cá, denotando que ele conhecia que estava desencarnado, e continuo sendo perseguido por ele não me deixa em paz, até um prisioneiro que pega uma prisão bastante longa, tem um dia que ele é liberado da condenação, e aí ele chora, ele fala, e aí ele se refere ao Evangelho. Aliás, foi o começo da abordagem, eu inverti um pouco a ordem, mas é o começo da abordagem de André Luiz Hilário com ele, porque ele comenta sobre a questão do evangelho que estava sendo feito. O evangelho na casa de Antonina, que a gente examinou no capítulo passado, ele comenta dizendo, para que isso? Esse negócio de perdão, ele comenta sobre o perdão, que foi discutido no evangelho, a lição do perdão, e ele fala, para que isso? Para que comentar sobre perdão? Uma mulher frágil, 3 filhos... e fala de perdão, e a necessidade de perdoar, etc. Não! Esse ensinamento é um ensinamento que serve muito mais a mim, que sou um ser destroçado, um ser miserável, que tem o remorso penetrando qual uma bala dentro do crânio, né? Ele fala alguma coisa assim, né? Aqui, ele diz, quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto eu me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse entre fraca mulher e 3 crianças. Por que ele está perturbado? Aqui é interessante a gente considerar por que ele está perturbado. Porque a posição de Antonina é alguém que foi magoada e que estava ali ensinando os filhos a perdoar. Só que a posição dele é a outra, é a do outro lado da história, que a gente vai examinar aqui. Vamos ler tudo. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas. Olha só interessante. Por que ele estava intrigado? Para que discutir perdão com a mulher aqui, etc. Antonina estava no lugar da vítima que foi magoada. Só que ele, ouvindo o Evangelho e acompanhando aquela discussão do Evangelho, ele era beneficiado pelo Evangelho, era impactado pelo Evangelho, porque André Luiz e Hilário conseguiram ter acesso a ele, porque ele estava pensando sobre o tema que foi discutido no Evangelho. O tema que foi discutido no Evangelho na casa estava ainda reverberando nele. Olha só que coisa importante. E à medida que ele falava sobre o perdão, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas. Fisionômicas aqui do perispírito, né? Ele não tem uma fisionomia corporal, não tem mais corpo, mas a fisionomia do perispírito. Alteraram-se-lhe as feições fisionômicas. Veja o benefício do Evangelho no lar para um espírito desencarnado presente. Veja o benefício, né? Impactou ele e até abriu espaço, ele se tornou mais acessível para, inclusive, uma intervenção espiritual, um encaminhamento para uma colônia, uma doutrinação ali. Olha só que coisa interessante. Só que ele tomava a lição de uma forma diferente, ele tomava a lição de uma forma mais sofrida. Afinal, se Antonina estava na condição de vítima que ensinava os filhos a perdoar, ele estava na condição de algoz que necessitava do perdão. Necessitava do perdão. E aí a posição é outra. A posição é outra. E o ensinamento do perdão fala ainda mais forte. Fala ainda de maneira mais poderosa. Né? Porque uma coisa é a gente estar refletindo, pensando e se esforçando para perdoar o próximo. Lição evangélica máxima, desafio para todos nós, eu sei.
Mas às vezes a gente acaba valorizando e despertando para a necessidade do perdão quando a gente precisa ser perdoado. Quando nós precisamos ser perdoados. Quando nós precisamos do perdão. É assim com a caridade. Às vezes a gente fala bonito a respeito da caridade, da ação da caridade, mas quando a gente precisa da caridade do outro, aí o negócio muda, aí a questão é diferente, né? Então, nós temos, portanto, esse cenário, né? Ele necessitado do perdão. E à medida que ele fala, ele tem surtos. Ele, de vez em quando, vê o Esteves, o homem que ele matou, entrar no ambiente, acusá-lo. Olha ele ali, olha ele ali. E o que é interessante, não havia Esteves. Não havia um espírito. Não se tratava de perseguição espiritual. E esses surtos começaram provavelmente no corpo físico. No corpo físico, enquanto ele estava encarnado, essas expressões já apareciam. Olha só o que André Luiz está trazendo para nós de informação e de conteúdo psicológico, psiquiátrico. Quantas vezes a gente tem pacientes que começam alienações mentais com delírio paranoides. A expressão paranoide tem a ver com isso. Delírio persecutório, né? Ideações paranoides. A ideação paranoide é essa interpretação de que eu sou perseguido, de que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas vão me pegar, né? Tem alguém me perseguindo. Essa interpretação tem a ver, portanto, com esse desequilíbrio do sujeito. É o que André Luiz está trazendo para a gente aqui. E aí ele aborda esse sujeito dizendo: meu amigo, você já tentou a prece? Você está me dizendo que sabe. Olha a abordagem de André Luiz. Você está dizendo que sabe, que você já está desencarnado, que veio para o plano espiritual. Já fez uma prece pedindo? Porque se você está no plano espiritual e você recorre à prece, você solicita a ajuda do plano espiritual, o plano espiritual de repente pode te ajudar. Deus, os anjos de Deus podem ajudar. Podem lhe ajudar, ir ao seu encontro. Olha só, André Luiz Hilário estava ali também ajudando ele. Estavam indo ao encontro dele, né? Mas perguntou, e aí a prece? Para ir mudando o estado psíquico, né? E tentando mudar aquela vibração dele, ele sintonizar em uma faixa mais elevada, ele mudar um pouco aquele discurso de queixa e de perseguição que ele estava tendo. E aí André Luiz pergunta sobre a prece. Fala sobre a prece. Já tentou a prece, né? Já pediu ajuda a Deus para ver se Deus lhe ajuda? E ele diz que sim. Que tentou a prece, que um dia, em uma igreja, ele fez uma prece sentida, uma prece bastante sentida, e aí André Luiz diz assim: e ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim o olhar inquieto e informou. Olha o que ele informou. Há alguns dias fui à Igreja do Rosário, recordando como sempre a visita que eu fiz até lá, nas vésperas de minha partida para a guerra. E tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal, que me apareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. Então, ele viu o marechal, ele era funcionário desse marechal, ele viu o marechal e o marechal apareceu para ele, que também estava desencarnado, refeito, melhor, mais jovem, a aparência perispiritual, denotando de alguma forma a condição melhor do espírito, e dizendo para ele que o caso dele ia ser resolvido, que o caso dele ia ser ajudado, que ele ia ser ajudado. Olha só, e a coisa interessante, no caso dele, diferentemente de André Luiz e nosso lar, ele não foi resgatado imediatamente para a colônia. Ele não foi resgatado imediatamente para a colônia. Por quê? Não sei. Podem haver várias hipóteses aqui. André Luiz não deixa claro o motivo, a gente pode aqui especular, né? Pode aqui tentar entender qual é o motivo, né? Qual é a motivação maior de ele não ter sido resgatado inicialmente. Talvez pelo estado psíquico dele, talvez porque ele ainda não tinha condição de ir para a colônia, talvez porque ainda, no fundo, ele não queria ainda se libertar daquele conflito, queria permanecer ainda naquele conflito. Essas são considerações que a gente precisa aqui fazer. E aí, André Luiz vê chegar Clarencio. Clarencio volta da residência que ele foi, aquela residência que ele foi, da outra mulher que seria encaminhada também para visitar o filhinho durante o sono, em emancipação da alma. Clarencio chega e aborda o caso, interage, densifica o perispírito, interage com o sujeito. A abordagem dele é uma abordagem mais incisiva nesse sentido, né, mais
mais profunda, um espírito mentor, um espírito ministro de nosso lar, e aí faz uma abordagem carinhosa, aconchega o sujeito, faz algumas perguntas, né? Faz algumas intervenções, e aí depois explica para André Luiz e para Hilário, a dupla que estava explorando esse caso, explica a história, né? Explica a história dizendo que esse sujeito era um sujeito que era um funcionário de um general, melhor dizendo, marechal. Esse marechal era Guilherme Xavier de Souza, e que cujo comandante em chefe é o Conde Deu, também chamado Gastão de Orleans, Luiz Felipe Maria Fernando Gastão, Conde Deu, né, que foi um nobre francês, recusou a coroa francesa e se tornou aí príncipe aqui do Brasil, casado com Isabel do Brasil, né, a última imperadora do Brasil, já o Brasil independente, né, Isabel, que era filha do último imperador brasileiro, que foi Dom Pedro II, né? Então, estamos falando aqui de uma personagem que chegou a morrer no século XX, né, 1922, né, com 80 anos, foi quando o Conde Deu morreu. Era o comandante em chefe, cujo funcionário, um dos funcionários diretos, era esse marechal, e que por sua vez, esse sujeito ancião, cujo nome é Leonardo Pires, era funcionário desse marechal, e que houve ali um apaixonamento realmente. Essa mulher, Clarencio narra que era uma mãe de família que abandonou o lar para aventuras, aí dando a entender que eram aventuras sexuais, né? E que, de alguma forma, encantou e cativou e seduziu a ambos, tanto o personagem chamado Esteves, como o personagem que a gente aqui está em tela, que é o Leonardo Pires, né, que descreve essa saga aqui. O Esteves era enfermeiro prestando serviços militares, né, serviços para as Forças Armadas, e me parece que esse Leonardo Pires também era um funcionário que tinha a mesma formação. Me parece enfermeiro também, que é para a guerra, para ajudar em termos de saúde ali, os soldados e assim por diante, né? Não fica claro isso daqui, mas me parece que também seria enfermeiro, que inclusive era amigo e ao mesmo tempo ambicionava uma carreira semelhante ao do Esteves, né? Apaixona-se por essa mulher, o outro também apaixona-se, também tinha interesse, né? Ele tinha planos na cabeça, daí ele fala de uma chácara, de um sítio, etc. Tinha planos na cabeça e sofreu bastante quando viu ela, que me parece que correspondia aos anseios dele, também correspondia aos anseios do outro, e ele então se desequilibrou e matou o sujeito, o envenenando, né? Então, Clarencio narra essa história, comenta que Antonina era neta dele. Aí você entende por que ele estava na casa de Antonina. Mais do que isso, sabe por que ele estava na casa de Antonina? Porque ele próprio revela que de todos os parentes, de todos os familiares dele, apenas aquela mulher, aquela neta dele, recordava-se de vez em quando dele. Olha só, os espíritos, afirma Allan Kardec, gostam de ser lembrados. Gostam de ser lembrados. Por exemplo, no dia de finados, ou em dias que o dia de finados é mais comum, né? Que algumas pessoas vão para o cemitério visitar, etc. Não é porque vai para o cemitério, porque nem sempre o nosso parente está lá no cemitério. Aliás, quando está lá no cemitério, quando está lá preso ao caixão, deitado ainda ali no túmulo, é porque está mal, não está bem. Porque ainda está preso ao corpo, né? Mas nossos parentes, via de regra, nossos entes queridos, não estão lá no cemitério, com algumas exceções. Mas Kardec vai dizer que o fato de, no dia dos finados, as pessoas irem para o cemitério não é por causa de ir para o cemitério, é porque pensam nos desencarnados, nos entes queridos que já morreram. E os espíritos também gostam de ser lembrados, são criaturas humanas, gostam de serem lembrados. A saudade, a falta, a lembrança positiva, eles gostam, eles se sentem felizes. O que eles se perturbam, se angustiam, é quando a gente também se angustia, quando a gente se perturba, quando a gente pensa em morrer, quando a gente clama por eles. Aí eles, do outro lado, vendo essa situação e não podendo fazer nada, se perturbam.
né, se desequilibram, né, principalmente se não se tratar de espíritos superiores, como na maioria dos casos não é espírito superior, eles se perturbam, né, mas gostam de serem lembrados. Então aquela neta, Antonina, lembrava-se do avô. De vez em quando lembrava-se do avô e ele ficava reconhecido. E essa lembrança tecida de afeto envolvia de alguma forma ele, chegava até ele, e por isso que ele estava na casa dela. Ele também se interessava afetivamente por ela. Portanto, não se tratava de um espírito obsessor, um espírito que estava ali querendo perturbar, né? Mas também não se tratava de um espírito bom, um espírito mentor, nem um espírito que queria fazer o bem no sentido de ajudar, até porque não tinha recurso para ajudar. Era uma espécie de paciente psiquiátrico, né? Estava ali, mas foi atraída pelo afeto da neta, e graças a isso, olha só, a gente que às vezes tem tanta superstição, e até os espíritas que conhecem tão bem o evangelho, a doutrina espírita, tem tanta superstição, qual era o problema? Aparentemente aquele espírito ali em desequilíbrio no lar, imagine que absurdo, eu tenho medo, imagine um espírito perturbado desse no meu lar que está ali, mas no caso dele era perturbado nele mesmo, mas não era um obsessor. E foi graças à lembrança e ao afeto que ele foi ali e o evangelho no lar pôde alcançá-lo e levar benefício para ele e gerar toda essa repercussão, né? Então, veja que coisa interessante, né? Que na verdade a gente não faz o evangelho no lar, como a gente não faz nenhum trabalho espiritual para expulsar ou para limpar de espírito nem a casa, nem o templo espírita, mas para ajudar. E é essa ajuda que faz a casa ter defesas magnéticas espirituais, como também a casa espírita, que é um hospital espiritual e que permanecem com defesas magnéticas por causa disso. Então, nós temos aqui essa situação. Antonina era a neta dele, portanto, e Clarencio fala que Esteves já reencarnou. Esteves, a vítima dele, já reencarnou, já foi adiante. Então, o que ele está alucinando, o que ele está vendo, Esteves perseguindo ele, Esteves atrás dele, ele fala no assunto e começa a dizer, ó ele aí, ó ele aí, ó ele aí. Não deixa ele chegar perto de mim. Ali são alucinações psicológicas, alucinações psíquicas. Então, isso é uma coisa muito interessante que é material de estudo. Ou seja, nem toda alucinação, e a gente pode falar aqui inclusive de pacientes psiquiátricos, é por causa de interferência mediúnica. É por causa de interferência espiritual. Olha um caso aqui para explicar isso. E Clarencio diz, Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural. Olha só. E em outro texto ele chega a dizer que durante a vida dele, porque ele se casou, o romance com Lula não deu certo, logo depois ele se desinteressou dela, ele se casou, teve família, formou filhos, começou a cumprir suas obrigações, cumpria suas obrigações, frequentava a igreja, mas aquilo não lhe renovou completamente, ele não fez uma revolução talvez que necessitava, porque ele era um homicida, né? Então ele não fez uma revolução como deveria fazer, uma revolução interior, mas foi um homem do mundo, um homem que cumpriu as obrigações, foi pai de família, etc. Mas é interessante que Clarencio diz assim, esqueceu praticamente todos os acontecimentos da vida e a única coisa que ele se lembrava era do crime que ele cometeu. O crime ficou na cabeça dele. Ele viveu tantas outras coisas, mas ele nem lembrava daquilo, porque ele vitalizava o crime que ele cometeu. A culpa, graças à consciência, a culpa deixava ele ficar naquela monoideia e permanecia, portanto, voltado para isso. Então, amigos, eu gostaria de citar aqui três elementos importantíssimos à guisa de conclusão. O primeiro deles é o efeito do evangelho no lar sobre encarnados e sobre desencarnados. Olha a bênção que André Luiz está trazendo nesse capítulo. Olha o efeito do evangelho no lar na vida das pessoas a partir desse capítulo. O segundo é a abordagem de André Luiz Hilário e depois de Clarencio na doutrinação daquele espírito, uma abordagem fraterna, uma abordagem amiga, uma abordagem delicada, doce, cuidadosa e uma abordagem sensível, uma abordagem afetuosa, e que ia levando o sujeito a despertar aos poucos no diálogo, sem grandes afirmações catastróficas, sem grandes frases de impacto, apenas a escuta, aquilo que em psicologia chama de escuta clínica, escuta, acolhimento, ouvir o que o outro estava dizendo. À medida que ele ia falando, o próprio discurso dele ia ficando menos confuso,
Então, isso é importante aqui a gente considerar, né? Porque a fala, já dizia Freud, mais tarde Jung, os grandes teóricos da psicanálise, a fala também cura, a palavra tem poder de cura. À medida que a gente fala, a gente também vai ressignificando, vai estruturando o tecido da nossa vida, o tecido da nossa existência, vai ressignificando algumas coisas, vai constelando os elementos nossos do inconsciente, atualizando a nossa história. Isso é tema básico das psicoterapias, de um modo geral, das teorias psicológicas, e assim por diante. O próprio Jung fazia isso muito, né? Às vezes Jung, diz Marie von Franz, uma das biógrafas suas, às vezes Jung tinha um sonho, né? E em vez de ficar com medo de que o outro interpretasse o sonho dele, ele costumava conversar sobre o sonho com as pessoas. O jardineiro da casa dele lhe perguntava. E perguntava, fulano, o que você achou desse sonho? E ele, o jardineiro dava uma ideia, falava alguma coisa, e ele escreveu, dizia, muitas vezes não tinha nada a ver, não era essa a compreensão, mas o fato do outro falar e de ele falar sobre o próprio sonho ajudava ele a entender melhor o caso, né? E chegar no significado profundo daquele sonho que ele teve, né? Então, a ideia do falar, né? E aqui a gente tem uma doutrinação onde o sujeito desabafa, né? Relata, né? E por fim, a consciência de culpa. Se eu posso aqui selecionar um item importante desse capítulo, se eu puder selecionar apenas um, na condição do mais importante de todo o capítulo, seria o tema de consciência de culpa. A consciência de culpa é um tema muito importante, é um tema que precisa ser investigado, precisa ser estudado. Não estudamos como deveríamos estudar. A consciência de culpa é um tema importantíssimo na doutrina espírita que mereceria ser estudado mais e melhor, né? Até há pouco tempo, a consciência de culpa, o sentimento de culpa não era uma coisa tão assim trabalhado e estudado na própria teoria psicológica, nas próprias abordagens psicológicas. A gente pega uma depressão, por exemplo, e quase sempre o elemento culpa não é tão abordado. A gente fala de outras coisas, de humor deprimido, de farmacologia, de psicofármaco, de antidepressivo, de ansiolítico, de hipnótico, de estabilizador do humor, se for o caso de um transtorno bipolar ou de um transtorno quadro misto, que tem mania, por exemplo, mas não fala da consciência de culpa, do sentimento de culpa que às vezes não, totalmente, ou pelo menos na quase totalidade dos casos, está embutido no quadro. Seja de maneira consciente, seja de uma forma inconsciente. Muitas vezes está presente de maneira inconsciente. E por que eu estou enfatizando isso? Porque a consciência de culpa é um tema... É claro que André Luiz não fez um tratado de consciência de culpa e nem estudou de maneira profunda a consciência de culpa, mas a consciência de culpa é um tema muito importante que precisaríamos aqui estudar de maneira com afinco para a gente entender melhor esse tema e as suas nuances, porque tem muitas nuances, tem muitos desdobramentos, tem muitos braços da consciência de culpa aqui que a gente precisa aqui estudar, né? Não é à toa a obra psicológica de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, não apenas a obra de Joana de Ângeles, a obra psicológica que está presente na literatura espírita. A literatura espírita tem um acervo interessantíssimo e grande de obras espíritas com um caráter e com aspectos psicológicos, aspectos comportamentais. Notadamente, especialmente a obra de Joana de Ângeles. Se a gente for destacar aqui, é claro que se destaca bastante a obra de Joana de Ângeles. A obra de Joana de Ângeles tem um destaque especial nesse sentido, e o seu pioneirismo, né? Antes mesmo da psicologia dar o valor que hoje está dando, ultimamente tem dado o melhor valor, a obra de Joana de Ângeles já falava que todos os transtornos psíquicos de grande porte, ou pelo menos todos, não só de grande porte, mas todos os transtornos psíquicos de certa importância, ou seja, de certa profundidade, de base profunda. Não estou dizendo de uma pessoa que, sei lá, ficou deprimida um tempo porque um parente morreu, né? A mãe desencarnou, o pai desencarnou, a pessoa ficou deprimida um tempo, depois saiu. Esse é um tipo de transtorno de quadro emocional de menor profundidade, porque na verdade foi um luto, a pessoa sofreu emocionalmente, a pessoa deprimiu e ficou em luto, o luto é até saudável, é reação saudável, e depois saiu. Esses são quadros psíquicos de superfície, de maior superfície, né? Mas uma depressão que se arrasta a longos anos, que independe do contexto, né? Ou que o contexto apenas favorece ou contribui, ou o contexto foi um gatilho, né? A pessoa teve uma mãe que morreu e a partir daí nunca mais saiu da depressão. Tem 20 anos em depressão.
Não foi a mãe que morreu só. A mãe que morreu foi só o gatilho. Né? A pessoa trazia já os fatores propícios da depressão. E que fatores são esses? A consciência de culpa no inconsciente. São vários fatores, mas sobretudo o que Joana de Ângeles, na obra psicológica dela, aborda de maneira enfática é a ideia da consciência de culpa. É que a consciência de culpa permeia quase que todos, se não todos, os transtornos psíquicos de profundidade. Se a gente for examinar os grandes transtornos psíquicos de profundidade, sempre há um espírito que tem um sentimento de culpa. Sentimento esse que nem sempre é consciente, às vezes ele traz de outras encarnações, quase sempre traz de outras encarnações, um sentimento de culpa inconsciente, que ele nem tem consciência que ele se sente culpado. Né? E essa consciência de culpa se manifesta em forma de ansiedade, em forma de medo, em forma de baixa autoestima, em forma de depressão, desses quadros. E às vezes aparecem culpas contingenciais, em culpas menores, que são culpas do dia a dia. Então, por exemplo, o sujeito traz do passado uma culpa forte de um assassinato, por exemplo, né? De ter cometido um crime hediondo, por exemplo. Traz. Aí, na encarnação atual, se ele, sei lá, tratar alguém de forma mais ríspida, ele já se sente culpado e fica com remorso, e fica dias remoendo aquele remorso, e fica cultivando arrependimento, né? Qualquer coisa, né? Uma coisinha que aconteceu, um erro de menor monta, um equívoco de tamanho menor, aquilo repercute nele numa sensação de culpa, numa sensação de remorso bastante forte, bastante contundente, que é desproporcional ao caso. Então o paciente às vezes tem um quadro que é um quadro de tendência à depressão e se sente culpado, né, por qualquer coisa menor. Às vezes aquelas culpas menores são apenas reflexos, reverberações da culpa realmente real, da culpa legítima, da culpa genuína que ele traz no inconsciente dele, que ele carrega em si de encarnação passada. E essa culpa inconsciente se manifesta em pequenos sentimentos de culpas que são desproporcionais. E aqui eu preciso falar uma coisa muito importante mesmo, é a questão que o sujeito precisa trabalhar a tendência ao remorso. As obras espíritas e a obra de Joana de Ângeles fala isso, trabalhar a autoestima, trabalhar a melhoria psíquica, as terapias, as psicoterapias estão aí para ajudar isso, trabalhar para a gente não cultivar culpas, para a gente não ficar fixo a remorsos. Ele ficou fixo a remorso, ficou cultivando, alimentando, e isso desagrega, a culpa não vai ajudar a gente em nada, inclusive vai se auto-bombardear com isso e vai ser prejudicial para a própria encarnação e para o próprio desenvolvimento espiritual, além de ser a culpa, tomada psíquica que abre espaço para obsessões, mas, sobretudo, para transtornos psíquicos sérios, para a desagregação da saúde. Então, é importante a gente aqui considerar o perigo de cultivar a culpa. E aqui a gente tem exemplos do Evangelho fantásticos, né? Os grandes exemplos do Evangelho de Jesus são exemplos em que equivocaram, que arrependeram-se. O arrependimento sadio é diferente do remorso. O arrependimento sadio é se dar conta e a partir dali se comprometer a não fazer mais, né? E tentar reformar a vida agora, mudar de postura e não mais reincidir no equívoco, né? Então essa é a postura saudável de modificação íntima, de renovação interior do Evangelho. Mas é importante aqui a gente considerar o seguinte: tem um lado do perigo de cultivar a culpa, que a gente precisa trabalhar. Portanto, é importante a gente trabalhar a culpa, é importante o sujeito não se deixar absorver pela treva da culpa. A culpa pode absorver o sujeito e o sujeito acabar se paralisando do seu progresso espiritual, do seu desenvolvimento. É importante evitar isso. E esse capítulo é uma advertência para isso. Só que, e aqui eu faço menção a essas microculpas, se eu sou um espírito endividado que trago uma consciência de culpa por um gravame praticado do passado, e eu tenho tendência a me culpar agora por coisas que são desproporcionais, coisas pequenas, e que eu coloco uma carga, um sentimento de culpa muito grande, eu preciso me trabalhar. Então é importante trabalhar essas culpas, é importante evitar essas microculpas, e o indivíduo vai se trabalhando, vai se melhorando, vai se renovando interiormente para superar essas culpas desproporcionais, essas culpas do dia a dia, essas culpas que na verdade reverberam culpas inconscientes e profundas de encarnações anteriores e que ele pode superar agora. Então é importante ele trabalhar, se renovar. É importante entender que às vezes a culpa pode ser fruto de um orgulho. Eu não admito errar, e quando eu erro, eu fico ali não aceitando, revoltado
revoltado, insatisfeito com o erro que eu cometi. No fundo, é uma espécie de ego, de orgulho ou de rejeição de si mesmo, num perfeccionismo impossível de conquistar. Então, nós temos esse quadro, esse fator da culpa, mas é importante saber que a superação do remorso de profundidade, porque eu estou falando o seguinte, se eu trago uma dívida do passado em forma de culpa profunda, isso se manifesta em tendência a me culpar ou me punir por coisas que não tem essa gravidade toda para eu ficar me punindo, e eu preciso trabalhar, e faz parte da minha reforma moral e o meu desenvolvimento, essa parte psicológica, por isso que Joana aborda isso nas obras dela, a superação da culpa, não cultivar remorso, né? Então, de se auto-perdoar, né? Porque o perdão para o Leonardo Pires não era apenas o perdão em relação ao outro, era o auto-perdão, era conseguir também se perdoar. E perdoar a si mesmo é muito difícil, porque envolve muitos fatores. Então, primeiro, essa coisa de que eu preciso realmente me melhorar nesse sentido, faz parte do meu crescimento espiritual, eu ver as experiências da vida, eu conseguir conquistar esse auto-perdão. Mas eu preciso também entender que o remorso de profundidade, esse remorso que eu trago do passado de outra encarnação, nem sempre consegue ser superado de maneira imediata. E por que eu estou dizendo isso? Porque também eu não posso considerar esse quadro de Leonardo Pires como um quadro em que ele ficou no plano espiritual e ficou se sentindo culpado e ele tá assim só porque ele ficou cultivando culpa. Porque se ele chegasse no mundo espiritual e simplesmente tirasse essa coisa da cabeça, ele estaria ótimo no além. Não é tão simples assim. Porque senão cometeria crimes, lesaria os outros, e é só fazer um trabalho de autoajuda, um trabalho de autossugestão, dizer, não, eu cometi esse crime, mas agora eu não vou me sentir culpado por isso não, afinal a vida continua, a vida tem... Não é tão fácil assim, não é tão simples assim, né? Tanto é que André Luiz fala que a consciência de culpa era a lei de causa e efeito se cumprindo nele. Né? Não havia obsessor, não havia perseguição espiritual. O obsessor era ele com ele mesmo. Né? De um lado, havia parte dele se trabalhar em relação a esse remorso, do outro lado, não é tão simples assim, eu cometo um crime, eu leso alguém, aí chego no mundo espiritual e é só eu dizer que eu não tenho culpa e fica por isso mesmo. Não, eu digo pra mim mesmo que eu não preciso me sentir culpado, afinal todo mundo erra e fica assim mesmo, porque senão as pessoas iam cometer erros, iam lesar os outros, e é só fazer um trabalho de autossugestão mental e ficarem bem. Seria uma forma de driblar a responsabilidade pelos equívocos. Allan Kardec, Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Todo erro passa por arrependimento, expiação, reparação. Então passa por esse processo. Então é necessário que quando o indivíduo passa por uma situação dessa, no caso dele, um complexo de culpa assim, é óbvio que ele não vai conseguir superar o remorso de uma hora para o outro. É a lei de causa e efeito cumprindo nele. Mas é claro que tem a parte dele. A parte dele que precisa ser trabalhada, que é a parte dele de renovação íntima, e é por isso que o apóstolo Paulo é tão interessante, é uma figura tão relevante nesse sentido, de não ser devastado pelo remorso e de ter seguido adiante, se renovado, mas a superação do remorso de profundidade não é tão fácil assim, não é de uma hora para outra, porque tem a ver com regularização com a lei divina. Lei divina que está em minha consciência. Então, quando eu me regularizo com a lei divina, eu me regularizo comigo mesmo, com a minha consciência, na renovação do bem, no bem que apaga o mal que fez, que supera o mal que se praticou e que se reorganiza-se perante a lei divina para recuperar a dignidade perdida. A dignidade que foi, em algum momento, eliminada do sujeito, perdida pelo sujeito. Então, é importante a gente considerar isso, porque auto-perdão é difícil porque passa por isso também, por recuperação dos equívocos cometidos. Não é apenas dizer que se perdoa, é também se regularizar perante a lei que está dentro de mim, na minha consciência. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.